Na última parte da aula, nós falamos sobre salário substituição e equiparação salarial. Só relembrando, salário substituição só terá direito quem realiza substituições em caráter não meramente eventual. Se for em caráter eventual, não tem direito. Também não tem direito a salário substituição, às diferenças salariais, quem ocupa cargo vago, ok? Bom, vamos para o próximo tema, tá? Vamos falar sobre transferência do empregado. Vamos lá. Transferência do empregado tem previsão legal no artigo 469 da CLT, tá? Primeiro de tudo, transferir um empregado é vedado, tá? Então, ao empregador, tá? No caso, o empregador, é vedado transferir o empregado para outra cidade, outro estado, sem a anuência, sem a permissão do próprio empregado. Então, é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Já vamos colocar essa informação aqui. Transferência do empregado, como regra, é vedada. Outra coisa que nós temos que saber é que só é considerado transferência, deve haver mudança de domicílio, certo? Então, se não tiver mudança de domicílio, não é transferência, tá? Eu pego um ônibus todos os dias e vou trabalhar lá em Manacapuru. E eu volto do mesmo dia. Só que eu não mudei de domicílio para trabalhar. Então não é transferência. Transferência é quando necessariamente há mudança de domicílio. Fizemos uma peça essa semana, que foi a OAB 37, uma contestação onde o empregado pedia adicional de transferência. Ele não tinha direito porque ele prestava serviço em outros municípios e voltava no mesmo dia. Ele não mudou de domicílio. Então não é transferência. Então ele não tem direito a nada, tá? Que mais? Então vocês já sabem duas coisas importantes. Primeiro, que só tem transferência se tiver mudança de domicílio. E, como regra, é vedada a transferência do empregado sem a sua anuência. Mas existem possibilidades no próprio artigo 469, parágrafo 1º, tá? Em que será possível a transferência do empregado, tá? Quais são as exceções? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Possibilidades de transferência. Bom, para que haja possibilidade de transferências, tá? De acordo aí com o artigo 469, parágrafo 1º da CLT, ok? Primeiro de tudo, o empregado tem que ter previsão contratual. Professor, e se ele não tiver previsão contratual, que ele está sendo contratado e a qualquer momento ele pode ser transferido? Se não tiver previsão no contrato dele, tem alguma outra possibilidade deste empregado poder ser transferido assim? Tem. Ou ele vai ter uma previsão contratual, ou ele tem que ocupar cargo de confiança, tá? Então, ou previsão contratual, ou cargo de confiança. Certo? Pessoal, ou é um
ou é outro, mas independente dele ter previsão contratual ou ele ocupar cargo de confiança, existe um requisito para a transferência que sempre tem que ter, sempre. Se não tiver esse requisito, a transferência é considerada como ilegal. Que requisito é esse? Tem que comprovar a real necessidade do serviço. Se não comprovar a real necessidade do serviço, a transferência é ilegal. Então, o empregado tem previsão contratual, pode ser transferido? Sim, desde que também comprovada a real necessidade do serviço. E o empregado ocupa cargo de confiança, pode ser transferido? Sim, desde que também comprovada a real necessidade do serviço. Existe uma possibilidade na CLT em que o empregado vai poder ser transferido assim, ó, mesmo que ele não tenha previsão contratual, mesmo que ele não ocupe cargo de confiança, e ele pode ser transferido, inclusive, mesmo que não comprove a real necessidade do serviço. Que situação é essa? Vamos botar aqui, ó. Tá? Vamos botar aqui exceção aos requisitos. No caso de extinção do estabelecimento. Ok? Sobre a extinção do estabelecimento, está no artigo 469, parágrafo 2º da CLT. Pessoal, se houver extinção do estabelecimento, aqui em Manaus, o empregador nem precisa consultar o empregado. Vai ser transferido. Eu não quero. Não vou ser transferido. Das duas, uma. Ou ele pede demissão, ou ele vai ser dispensado por justa causa. Ok? Mas porque a própria CLT dá a opção do empregador em transferir o empregado para outra localidade se houver extinção do estabelecimento. E aqui ele não precisa de previsão contratual, não precisa exercer cargo de confiança e muito menos comprovar a real necessidade do serviço, ok? Muito bem. Então você já sabe mais uma situação. Regra é vedada a transferência. E para ser considerado transferência, tem que ter mudança de domicílio. Quais são as possibilidades, então, de transferência? Ou tem previsão contratual, ou exerce cargo de confiança. Mas sempre vai ter que ficar comprovada a real necessidade do serviço. Porque se não comprovar a real necessidade do serviço, caso contrário, a transferência será ilegal, de acordo aí com a súmula 43 do TST, ok? A transferência será ilegal. E se você estiver fazendo uma reclamação trabalhista e informar para você que a transferência é ilegal, então o que você vai pedir? Liminar. Lembra da liminar da transferência ilegal? Não é no artigo 300 do CPC, não. A liminar da transferência ilegal, olha aqui, ó. Liminar dela é no artigo 659, inciso 9 da CLT. Para que eu vou pedir uma liminar? Você vai pedir em caráter liminar que aquela transferência seja suspensa até decisão final do processo. Ok? Ângela levantou a mão, quer perguntar, Ângela? Acho que não. Tá. Bom, pessoal,
Agora vamos lá. Nós temos dois tipos de transferências, tá? Dois tipos de transferências. Vamos botar aqui, ó. Nós temos de um lado a chamada transferência provisória. Do outro lado, nós temos a chamada transferência definitiva. Ok? Dois tipos aí de transferências. Professor, quando é que eu vou saber que a transferência é provisória ou definitiva? A FGV ela é clara em relação a isso. Ou ela fala que é provisória, ou ela fala que ele foi transferido por 3, 4, 5 meses e tudo mais. Tem tempo estipulado? Não. Então você não vai se ligar, ele foi transferido por 2 anos, 3 anos. Você não vai se ligar nisso, porque nem o TST consolidou. Tá? Inclusive caiu numa questão da magistratura do trabalho sobre a questão do o cara que ficou transferido por 4 anos. Aí o pessoal, meu Deus, 4 anos é muito tempo. Não é provisória, não. Era provisória. Então, pessoal, você não vai se ligar em tempo, tá? Você vai se ligar se a transferência, mesmo que seja 4, 2 anos, você vai se ligar se ela teve um fim. Ah, depois ele voltou. Se ele retornou, ela era provisória. Então, enquanto durar a transferência provisória, ele vai ter que receber um adicional de 25% sobre o salário. E esse adicional tem natureza salarial, ok? Então, em relação à transferência provisória, ela tem previsão no artigo 469, parágrafo 3º da CLT, tá? E enquanto durar a transferência provisória, o empregador vai ter que pagar o adicional, tem natureza salarial, tá? Tem reflexos no percentual de 25% enquanto durar. Ok? Deixa eu só fazer um adendo aqui, que não está só nesse artigo, não, tá? O adicional. O adicional também está. Deixa eu botar aqui. Ele também está na OJ 113 da SDI 1 do TST. Ok? Então, enquanto durar a transferência provisória, paga o adicional de 25%. Já a transferência definitiva é aquela que seja eterna enquanto dure. O cara foi transferido para lá, para São Paulo, para morar de vez lá e trabalhar lá. Aí não é transferência provisória. Então, se ele foi de vez para trabalhar, viver para lá, então, pessoal, não tem adicional nenhum aqui, tá? Mas de acordo com o artigo 470 da CLT, em caso de transferências definitivas, o empregador arcará com as despesas da transferência. Quando ele arcar com as despesas da transferência, ele está arcando com uma ajuda de custo. Te pergunto, ajuda de custo tem natureza salarial? Mas de jeito nenhum, tá? Então, a ajuda de custo da transferência definitiva não tem natureza salarial. Agora, o adicional da transferência provisória tem natureza salarial. Ok? Entenderam? Professor, eu vou cantar para vocês, tá? A gente vai aprender isso daqui cantando. Peraí, calma. Olha só, alguém aqui gosta do Pablo do Arrocha? Pablo, né? Tá? Teve uma aluna que falou para mim, professor, faz uma música com
de trabalho com a música do Pablo do Arrocha. Eu fiz essa música para transferência, tá? Ela ama aí o Pablo do Arrocha, então vai ficar assim, ó. Sobre transferência provisória e definitiva. Vamos lá. Eita, sábado! Ah, uma gelada! Bora! Estou indo embora. Minha mala já está lá fora. Fui transferido em caráter provisório. De novo. Estou indo embora. Minha mala já está lá fora. Fui transferido em caráter provisório. Canta! O empregador terá que me pagar. Quanto? 25% pela partida. Vai! Enquanto durar a transferência, ele terá que arcar com essa dívida. Agora, mas se não for provisória, chora. Se não for provisória, é só ajuda de custa e fora. Se não for provisória, chora. Se não for provisória, é só as despesas e fora. Eita! Dali! Foi. Ah, gostaram? De novo, fala de novo. Com direito a playback. Patrick, você realmente só inventando. Gostei de novo, mas agora vai ter que ser com a gelada. Professor, só permite que a gente beba na hora da sua aula, sim, água gelada, refrigerante gelado, tá? Nada além disso. Ó, vamos aprender essa música aí, hein? Olha só. Vocês, meninas, que tem uma cara de bregueira, de forrozeiras. Canta comigo. Tô indo embora. Minha mala já está lá fora. Fui transferido em caráter provisório. Estou indo embora. Minha mala já está lá fora. Fui transferido em caráter provisório. Vai, vai! O empregador terá que me pagar 25% pela partida. Dale! Enquanto durar a transferência, acorda, meu povo! Ele vai ter que arcar com essa dívida. Mas se não for provisória, chora. Se não for provisória, é só despesas e fora. Se não for provisória, chora. Se não for provisória, é só as despesas e fora. Irmão, status quo. Eita, acabou. Bora! Deixa eu ver os comentários aqui. A rocha Ângela, a rocha mesmo, tá? Bom, se tivesse colocado a letra da música, cantaríamos. Se eu não estivesse com fone de ouvido, ninguém iria acreditar que estou estudando. Se não for provisória, mas é estudar, ô Laiane, tá? Vai dizer que não aprende assim